aqui no canal. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícia quente do Corinthians, e o Cereto atualizando pra gente o noticiário do Timão. Muita informação importante, fiel, dá só uma olhada. A chapa esquentou pro lado do Ramon Dias. Muita gente no ouvido do presidente Augusto Melo, né? Pessoal lá do Parque São Jorge, os conselheiros e até alguns diretores, pessoal da corneta, né? Cornetando o presidente Augusto Melo, dizendo que tem que trocar de técnico. O Fabinho Soldado, que é o gerente de futebol do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado garante que o Corinthians não vai trocar de técnico. Garante que a dupla Ramon Dias e Emiliano Dias está prestigiada, vai ser a dupla até o final da temporada, independentemente dos resultados. Lembrando que o Corinthians tem mais 11 jogos, pode ter até 11 jogos até o final da temporada, né? Tem 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e precisa escapar do rebaixamento, ainda está na zona de rebaixamento. Tem 2 jogos pela Copa Sul-Americana contra o Racing e pode ainda ter mais um jogo da final da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians tem 10 jogos garantidos até o final da temporada e pode ter até 11 jogos se conseguir a classificação para a final da Copa Sul-Americana. No entendimento do Fabinho Soldado, não existe nenhuma possibilidade de trocar de técnico nesse momento. Ele acha que não tem cabimento trocar de técnico. Acredita, inclusive, que o trabalho é bom. Ele defende o trabalho do Ramon Dias. Acha que o trabalho é bom, que o trabalho está sendo bem feito e que se o Corinthians continuar nessa evolução dentro de campo, isso palavras do Fabinho Soldado, o Corinthians vai conseguir escapar do rebaixamento, permanecer na primeira divisão, que é o grande objetivo da temporada. Isso é uma coisa, né? Isso é o Fabinho Soldado dizendo. O Ramon Dias tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. Então ele tem mais um ano ainda de contrato, até o final dessa temporada, e depois mais um ano de contrato. Ele fez contrato até 2025. Mas a pressão para demiti-lo no final da temporada é muito grande, né? E alguns nomes já estão surgindo com muita força nos bastidores do Parque São Jorge. Um deles é o do Renato Gaúcho. Inclusive o Neto, no programa Os Donos da Bola, trouxe essa informação de que o Renato Gaúcho, hoje técnico do Grêmio, é um nome fortíssimo para ser técnico do Corinthians na próxima temporada. Dificilmente o Renato Gaúcho vai continuar como técnico do Grêmio para a temporada do ano que vem. Ele está sendo muito contestado lá no Grêmio, né, pelo trabalho feito esse ano. O Grêmio está mal das pernas, está só com 35 pontos ganhos. O Corinthians, se vencer o próximo jogo, atinge o mesmo número de pontos do Grêmio, né? Então o Grêmio está muito mal das pernas no Campeonato Brasileiro. E o Renato Gaúcho poderia então ser o técnico do Corinthians. É um dos nomes especulados. A informação do Neto é que é um nome fortíssimo, né? E eu respeito a informação do Zé Ferreira Neto, comentarista, apresentador do programa Os Donos da Bola na TV Bandeirantes. O Neto, que é muito bem informado. Lembrando que o Corinthians, na época do Duílio Monteiro Alves, já tentou contratar o Renato Gaúcho uma vez e não conseguiu. Estava quase acertado com o Renato Gaúcho, né? Tudo praticamente acertado com o Renato Gaúcho, e de repente o Renato, de última hora, disse não ao Corinthians e foi treinar o Flamengo, né? Eu não sei o quanto isso seria um empecilho, um entrave, um obstáculo para o Renato ser técnico do Corinthians. Outro nome cogitado, e é sempre sombra no Parque São Jorge, é o Tite. Adenor Bach, o Tite, ex-técnico do Corinthians, aliás, o maior técnico de toda a história do Corinthians. Mas o Tite, a torcida está magoada com o Tite, né? A torcida está magoada com o Tite. Aliás, eu pergunto para você aqui, deixe o seu comentário. Você gostaria que o Tite fosse de novo técnico do Corinthians? A torcida ficou magoada porque o Tite recusou o Corinthians nas últimas vezes que foi
convidado para ser treinador, sobretudo na última vez em que o Corinthians estava precisando muito, ele disse não e chegou a dizer abertamente que não seria técnico de nenhum time quando ele deixou a seleção brasileira até o final do ano passado. Lembra disso? Podem me chamar de mentiroso se eu assumir algum time até o final do ano, eu vou ficar descansando, aquela coisa toda, e ele acabou assumindo o Flamengo no final do ano passado. Isso pegou muito mal para o Tite e a torcida corintiana ficou muito magoada com o Tite, embora eu considere o Tite o maior técnico da história do Corinthians e acho que o Tite um dia vai voltar a ser técnico do Corinthians. Ele é sempre uma grande sombra no Parque São Jorge. Outros nomes especulados, o Fábio Carille, que era uma das opções do Corinthians antes de contratar o Ramon Dias, era a opção do Augusto Melo. O Augusto Melo queria a contratação do Fábio Carille, mas ele estava no Santos e depois não houve o avanço do negócio, não houve o avanço da negociação. O Fábio Carille, também muito campeão, tem história no Corinthians e é um técnico que também é muito considerado. Sempre que o Corinthians precisa de um novo técnico, o nome do Carille surge com grande força. E o último nome é o do Luiz Castro, técnico português, ex-técnico do Botafogo. Então, eu pergunto para vocês, desses 4 técnicos citados, Renato Gaúcho, Tite, Fábio Carille e Luiz Castro, quem você gostaria que fosse o técnico do Corinthians para a próxima temporada? Ou você gostaria que o Ramon Dias continuasse como técnico do Corinthians? Lembrando, não existe nenhuma negociação envolvendo o Corinthians e algum técnico. Não existe nenhuma negociação nesse momento. O que existe muito é especulação, pressão por parte da torcida, por parte de alguns conselheiros, por parte de alguns diretores, para que o Corinthians troque de técnico na próxima temporada.